banda, eu acho que ajuda, tá? Conforme for. Mas eu não sei se... Ah, tá. Só se a gente perder a qualidade. Tá. Só se a gente perder a qualidade, tá? Mas como você tá Perfeito. transmitindo live, vamos ter que manter os vídeos. Claro. Agora eu entendi, É, beleza? exatamente. É por isso. Ó. Eu vou ficar quietinho aqui na minha, vocês no tempo de vocês. Hora que vocês quiserem começar a gravar, só me dá um alô, ok? Beleza. Em 5 minutos aí. Uma coisa só que eu estava conversando com o Felipe, da gente se acenar para trocar, para eu não entrar em cima de você e você não entrar em cima de mim. Perfeito. Perfeito. Dá até para levantar a mão, né? Mas eu acho que aqui a gente não pode, né? A live é com vídeo ou só som? A live é com vídeo, Tá. mas tudo bem. É que normalmente tem no Zoom tem aquela mãozinha, né? Que você aperta o botãozinho, mas acho que a gente não tem pra gente, não. Quando é panelista, não tem isso. A gente faz no velho e antigo jeito mesmo. Entendi. De luz tá bom assim de fundo? Como é que tá? Agora tá bom. Teve uma hora que ficou... Se qualquer coisa, você só girar um pouquinho pro lado, né? Pra tirar esse branco aqui do lado. Mas agora tá bom, pode deixar lá. E vai escurecer. Tá melhor. Perfeito. Perfeito. Como é que foi a semana? Tudo bem? Foi tudo jóia. Tentando buscar modelos mentais aí para ajudar as diferentes situações. Né, deve estar a gente não vai falar muito de coronavírus, então pode falar um pouquinho agora, né? Verdade. Como é que tá esse caos nas empresas? Cara, o portfólio até que tá bem. A gente está com 85% do portfólio em AUM razoavelmente protegido, com mais de 9 meses de caixa. A gente fez uma matriz, né, com 3 cenários: redução de 25%, de 50% e 75% da projeção da receita, e tempo de caixa, mais de 12 meses, entre 6 e 12, 6. Só tinha uma empresa do portfólio que estava no estado crítico, que perdeu assim de cara 75% da receita. Mas a parte boa é que a gente já estava próximo aí de fazer uma transação, né? Então acho que até nisso a gente deu sorte. De resto, acho que bastante fôlego para enfrentar aí os próximos meses, e a perspectiva assim que a gente tem trabalhado é que a vida normal, seja lá qual for o novo normal, né, só volta de verdade com a vacina, que deve ser só no começo do ano que vem. Ah, é? Essa é a previsão? Normal, assim, da gente poder viajar para qualquer lugar, sair para almoçar e jantar com amigo, de galera, show, e isso de verdade só depois da vacina. Mas eles estão prevendo a vacina para começo do ano que vem? O mais provável, janeiro, fevereiro. Nossa. Mudança de paradigma. Muito. Não quer dizer que a gente vai ficar confinado 12 meses, né? Mas a gente vai e volta aqui nesse processo até 70% da população tá imunizada. Putz. E estamos crescendo, né? Exponencialmente ainda aqui. A Elaine falou, ai meu Deus, né? Ai, meu Deus. Tá preocupado aqui. Eu também tô preocupado com isso. Empresa de eventos, tem jeito. Você pode começar a fazer evento pelo Zoom. Tá rolando, né? Fala, Felipe. Perfil Rigonati com 2 T's, é isso? Isso. O Instagram. E o Rafa Hansen com 3 underscore depois, é isso? Não. Não, Rafa tem um Hansen. Rafa Hansen. Só Rafa Hansen sem Só nada Rafa depois. Hansen. Beleza. Obrigado, É uma era fotinha só azul. isso. Tá bom. Obrigado. Nada. Bom, batendo 5 horas, já temos agora 18 pessoas aqui com a gente. Vamos dar mais um minutinho e eu já te apresento e a gente começa. Fechadíssimo. Interessante esse modelo, né? Podcast ao vivo. Eu acho que estava procrastinando há tanto tempo começar esse podcast e tinha como argumento que eu não
tem que viajar, tem que ter o equipamento certo, tem que estar no lugar com a pessoa, com o ambiente, sem barulho. Aí era perfeito para procrastinar. Agora que o Zoom funciona tão bem, a gente tem uma internet boa, acabou minha desculpa. E botou a gente numa situação complicada, porque a gente mandava super bem ao vivo, né? Eu e o Dani. A gente já gravou 2 episódios assim, foi assim um desastre. A Via gente Zoom? não entende a gente tentou ver o Caster. Vamos ver se a gente continua lá ou não. Mas foram 2 gravações difíceis, cara. A gente gravava tudo na primeira tomada, a gente nunca tinha regravado nada. E agora sofrendo. Mas Então, qual até foi o isso estamos problema? tendo que aprender. Sincronização de pergunta e resposta. Que horas que o outro está acabando de falar para você entrar com a pergunta. 2 entrevistadores, às vezes nós 2 vamos. Então, difícil. Reaprendendo a pedalar. Essa é aquela que é laranjinha? A identidade? O Caster? É. Não sei. Eu te passo Não. depois. Tá. Vamos comparar então a qualidade depois do Zoom com eles. Tá bom. Então, vamos começar? Vamos embora. Valendo. Temos 25 pessoas aqui nos acompanhando. Então, deixa eu só... Vou fazer uma live também para a gente sincronizar isso no Instagram. Boa. Fazer um espelhamento aqui também. É selfie? Gravação rodando a hora que vocês quiserem, ok? Se eu precisar, eu abro o vídeo aqui para interrompê-los. Obrigado, Felipe. Valeu, Felipe. Então, para quem não conhece, o objetivo do nosso podcast é explorar os hábitos, rotinas e ferramentas que profissionais de alta performance utilizam para buscar o equilíbrio entre produtividade e bem-estar. Vamos conversar sobre como pessoas que precisam constantemente render em alta performance... Rafa, já deu ruim, Rafa. Começa Puta do merda. zero, perdão. Desculpa interromper, mas faz parte do meu trabalho fazer isso agora. Do zero, beleza? 3. Perfeito. E audiência, a gente está gravando o podcast, então a gente está prezando ao máximo pela qualidade do áudio. Então, se tiver interrupção do Felipe, é por esse motivo, que no podcast oficial não vai ter essas interrupções. O objetivo do nosso podcast é explorar os hábitos, rotinas e ferramentas que profissionais de alta performance utilizam para buscar o equilíbrio entre produtividade e bem-estar. Vamos conversar sobre como pessoas que precisam constantemente render em alta performance lidam com a sobrecarga profissional e a organização no âmbito pessoal. E o mais importante, são pessoas super interessantes e que não apenas pensam como entregar seu trabalho em alto nível, mas também em como encontrar satisfação. O Edson, como eu estava falando, era uma das primeiras pessoas que eu pensei em entrevistar quando eu tive essa ideia do podcast, porque a gente, desde o nosso primeiro papo que a gente teve em São Paulo, acho que 5 anos atrás, a gente bateu super bem de ideias, a gente é pessoa que a gente se preocupa com o trabalho, mas a gente está preocupado assim, com ideias maiores de vida, de conceitos, de como viver, de modelos mentais. Então, acho que desde esse começo eu falei, cara, é exatamente o perfil de pessoa que eu quero ter no podcast. E para apresentar o Edson, ele é um dos sócios da Stella Investimento, que é um dos principais fundos de venture capital aqui no Brasil, e ele serve nos conselhos da OMI, Resultados Digitais, entre outras. Essas 2 são mega empresas. Ele até me possibilitou que eu fizesse um estágio nelas, acho que uns 4 anos atrás. Então, uma experiência super bacana. E adorei essa descrição dele, que ele é um entusiasta de pessoas talentosas e ideias extraordinárias. Foi sócio da Cicerone Capital, vice-presidente da Lucent Technologies e trabalhou durante muitos anos na empresa de varejo da família. Crescido em São Paulo, formou-se pela Columbia Business School. Então, com muitas pessoas, já vou te largar a primeira pergunta aqui, a gente conhece muitas pessoas em comum e é incrível a quantidade de pessoas que consideram o Edson um dos seus principais mentores. Eu me incluo nesse grupo e eu acho assim incrível, porque como que ele consegue gerar tanto impacto na vida de tantas pessoas, ficando tanto pouco tempo junto. A gente, por mês, deve conversar assim 2, 3 horas no máximo, e isso tem impacto imenso na minha vida. E parece ser o mesmo para vários outros profissionais e empreendedores. Qual é o seu segredo? Bom, em primeiro lugar, antes de eu responder, Rafa, deixa eu te agradecer o convite. Queria aproveitar aqui e parabenizar
teu pai, tua mãe, teu padrasto, porque eu acho que eles devem estar imensamente orgulhosos, né? Quem diria que há 5 anos atrás um moleque, um garoto estaria aqui hoje fazendo o que você está fazendo. E estou muito orgulhoso de fazer parte desse time aí que está acompanhando a tua jornada. E poucas pessoas sabem disso, né? Mas você já é um irmão de alma para mim, né? Assim, mesmo você sendo muito mais novo do que eu, mais de metade da minha idade, né? Assim, você é uma das poucas pessoas com que eu consigo trocar realmente de espírito, alma. É muito bom ter uma alma tão antiga quanto a tua do meu lado. Muito obrigado, assim, fico lisonjeado. Mas respondendo a tua pergunta, eu acho que faz uns 20 anos que eu aprendi o que é ser mentor. Conheci a Marília Roca quando ela tinha acabado de voltar de Colômbia e a pedido do Beto estava montando Endeavor no Brasil. Eu conheci ela bem no comecinho e ela me convidou para mentorar. Eu não sabia exatamente o que era essa coisa de conversar com outras pessoas e dar ideias, dar dicas, mas mais ou menos naquela fase eu fiz um curso na FIA. Foi muito engraçado porque me ajudou a me colocar na terra, né? Eu tinha feito MBA em Colômbia, me formei em 97 e todo MBA é extremamente arrogante, né? Quem faz MBA lá fora como eu se acha assim o rei da cocada e quando eu fui convidado para fazer um curso na FIA, eu falei, cara, eu fiz Colômbia, né? O que eu vou aprender na FIA? Mas fui lá porque eu ganhei um prêmio, né, da Você S.A., tinha um prêmio lá de CEO do futuro e para minha surpresa foi uma das melhores semanas da minha vida de aprendizado. E uma das coisas que eu aprendi foi que a melhor técnica para se aprender é você ensinar. E aquilo ficou na minha cabeça. E quando eu comecei a mentorar os empreendedores no comecinho da Endeavor em 2000, eu percebi que cada vez que eu sentava para conversar com alguém, assim, eu melhorava 10 vezes mais. Porque vinham ideias, vinham problemas, aí eu ia pesquisar quais eram os problemas, e aí na próxima encontro eu já tinha já um modelo mental para endereçar aquela pergunta. Então, assim, acho que isso foi construído ao longo de 20 anos, resultado de um prazer imenso que é ajudar outras pessoas. E acho que todo mundo que gosta de se ajudar, no fundo, está querendo se ajudar. E ao longo desses 20 anos eu fui formando o que a gente chama de playbook nas telas, né? Que é esse conjunto de modelos mentais, de processos, de melhores práticas. Então, assim, é relativamente fácil e gostoso quando alguém vem com uma dúvida de negócios, a gente poder ajudar de uma maneira eficiente e fácil. Então, a produtividade acho que vem dessas duas coisas, da paixão, do egoísmo de querer aprender também e dessa experiência ao longo aí de 20 anos fazendo isso. A minha vida é isso, né? É conversar com gente como você, é ajudar empreendedores como você. Então, na sua definição, que é meu ponto de ver, deve ser a melhor, o que um bom mentor deve fazer? Eu acho que um bom mentor deve fazer 1000 vezes isso, né? Você só vira um bom mentor depois de 10.000 horas. Então, acho que o modelo mental clássico, né, das 10.000 horas, 3.000 horas aprendendo os fundamentos básicos, que é simplesmente estar lá, conversar com as pessoas. 3.000 horas aprendendo os fundamentos mais avançados e 4.000 horas desenvolvendo o seu estilo, né? Então, para ser um bom mentor, você precisa fazer muita mentoria. Não tem segredo. Perfeito. Mas eu digo assim, também tem uma visão muito de confundir coach com mentor, né? Eu acho que assim, tem bombando muito essa onda de coach, mas mentor é uma coisa muito diferente disso. Você consegue explicar quais são essas diferenças? A explicação que eu vou te dar vem do pessoal da People and Results, que é uma empresa que a gente usa na Stella para ajudar a gente com essas questões de desenvolvimento pessoal. E a definição qual que é a diferença de mentoria, coaching e terapia, né? A profundidade com aquele tema toca na vida da pessoa. Então, o mentor ele toca com coisas assim absolutamente superficiais, facilmente apontadas, é quase como que um Waze, né? Você consegue meio que vir à direita, à esquerda, vai em frente. O coach é mais profundo,
Você não está só dando orientação, você está tentando entender quais são os motivos, o que leva aquela pessoa a estar agindo daquela maneira. Você não está só dirigindo, você está tentando dar uma maneira dela fazer isso sozinha várias vezes no futuro. E a terapia, ela vai lá embaixo, né? Ela te cata lá no fundo do seu eu e te transforma, não só para você mudar a tua atividade no dia a dia, mas mudar a tua vida como um todo em cima daquele fator. Perfeito. E eu vejo assim, sempre que eu venho com você com um problema ou alguma situação nova, você sempre tem uma biblioteca mental de recursos infinitos para solucionar esse problema. Isso é um pré-requisito para a mentoria? Você aprendeu isso com essas 10.000 horas? Ou é a sua característica dentro desse contexto de mentoria? Não, é a minha característica, né? Eu conheço centenas de outros profissionais que são mentores, advisors e fazem trabalhos incríveis, né, na Endeavor. Acho que quase todos os investidores de venture capital têm de uma certa maneira essa característica. Eu acho que no nosso caso, eu e aí os meus sócios, né, a Laura principalmente, a gente tem essa mania de colecionar. E a gente foi colecionando, a gente ia mentorando, falando e falava, opa, é a 10ª vez que aparece isso aqui, né? Vamos deixar isso aqui guardadinho para a 11ª a gente já falar, olha, lê isso aqui, e aí na próxima a gente já vai para a segunda derivada. Então acho que isso foi um pouco característica nossa. Primeiro entregando o conteúdo pronto, aí com muita repetição você vai criando seu próprio conteúdo, né? É isso aí. A gente sempre adotou esse modelo mental, ele chama de ITIL, né? É uma coisa que a indústria de software descobriu isso já há 40 anos, que é a árvore de conhecimento por trás do atendimento, né? Então, se você pensar, serviços médicos funcionam assim, quando você precisa arrumar um computador funciona assim, né? Quando você liga para o call center, a pessoa pergunta, você já desligou da tomada? Isso é um conteúdo básico. Ah, não, então você coloca com um técnico. Ah, não, então vou mandar alguém na tua casa. Então foi com esse modelo mental que a gente foi construindo esse conteúdo para facilitar essas interações em escala, né? Porque no nosso caso profissionalmente a gente conversa com 1.100, 1.200 empreendedores por ano, né? Sem uma maneira escalável de fazer isso, ou você não faz ou você faz mal feito. Perfeito. E eu participo de alguns conselhos também. O que você sugere eu estudar? Ou então, como é que eu posso aperfeiçoar a minha mentoria? Eu aprendi muito com a Laura nesses últimos 2 anos. Ela, aliás, sempre aprendi, mas nesses 2 anos, assim, absurdamente, entre outras razões, porque ela está fazendo o Kaufman Fellows, que é quase como se fosse um MBA para Venture Capital. E o moto do Kaufman, a formação do Kaufman é Better You, né? Então, se você é uma pessoa... Oi, Felipe. Repete o início. A Laura, antes de Kaufman, falhou. Podemos voltar para o início da resposta. Tá bom. Só então explicando para o pessoal que está ouvindo aqui, como a gente está gravando o podcast ao vivo, né? A gente está prezando ao máximo pela qualidade do som, então alguns pontos a gente vai voltar um pouquinho para regravar se for necessário. Isso eu aprendi muito com a Laura, né? Nesses últimos 2 anos, ela fez uma formação que é o Kaufman Fellows, que é quase como se fosse um MBA para Venture Capitalist, e o moto do programa é Be a Better You, né? Seja um ser melhor, porque se você é um ser melhor, você vai atrair sócios melhores, você vai atrair empreendedores melhores, as pessoas vão querer estar próximos de você, e consequentemente os seus investimentos vão melhor, né? Então, eu acho assim que de todos os fundamentos para um conselheiro, um board member, um investidor, assim, de longe, o principal é dominar as questões humanas, as questões psicológicas, porque como diria Adler, né? Todos os problemas são problemas interpessoais. Adorei isso, dessa questão de você se tornando um ser humano melhor, você vai performar melhor no mundo profissional.
Então, não era nem esse roteiro que eu estava seguindo aqui, mas vou aproveitar o seu gancho para falar que, às vezes, muito dos profissionais, as pessoas veem os profissionais muito com aquela ponta do iceberg, né? Todas as conquistas que eles tiveram, que aparece na mídia, mas, na verdade, não está vendo todos os fundamentos que tem ali por trás para possibilitar que ele se tornasse aquela pessoa. A gente é vangloriado aquele cara que aparece na capa da revista Exame com puta sucesso de empreendedorismo, mas ninguém está se preocupando ali com o ritual de meditação que ele faz, com autocuidado, com todos os hábitos que ele faz para ter uma resiliência maior e aguentar realmente o tranco ali do dia a dia do empreendedorismo, né? Então, qual é o seu ver nisso? Porque você tocou num ponto aí que eu acho crucial em toda a trajetória aqui da Seta, na nossa trajetória de evolução como ser humano, e é interessante que isso se conecta com como se tornar um mentor melhor. Nunca imaginaria isso. Muito, tem tudo a ver. Eu acho que tá muito relacionado com o zeitgeist, né? Com o espírito do tempo, que eu acho que a tua geração trouxe para o mundo como um todo. E acho que o mundo está aprendendo a se permitir sentir vulnerável, né? Assim, hoje a gente consegue falar coisas aqui num podcast, escrever sobre erros que a geração passada não podia, né? Era inadmissível você ir a público e falar de alguma coisa que você tinha feito errado. Eu acho que esse zeitgeist vem do empreendedorismo, né? Porque a gente toda era da humanidade tem o seu herói, né? O herói da nossa era, as heroínas da nossa era são os empreendedores, as empreendedoras, e os empreendedores, o que eles vivem fazendo? Errando, né? E acho que a gente poder ser vulnerável permite a gente ser um ser humano melhor, né? Então, eu acho que isso é muito possível por tudo isso que a gente vive no mundo. Até os ecossistemas de empreendedorismo que mais evoluem, mais dão certo, são aqueles que estão abertos ao erro, aceitam o erro, como no Vale do Silício a gente vê essa onda que quase que o erro é desejável, né? Eu acho que é um pouco até do exagero, erra, mas isso que possibilita ter essas grandes empresas de tecnologia. Muito, e acho que é uma preocupação no mundo inteiro, né? Se acompanha, assim como eu também, o trabalho do Jerry Colonna no Reboot. Para quem não conhece, o Jerry Colonna, ele era um investidor de venture capital, ele tentou suicídio, e aí ele foi buscar, né, a sua razão de ser de vida, e quando ele conseguiu voltar, ele voltou com esse propósito de não deixar que nunca mais nenhum empreendedor, nenhum investidor tentasse se matar, né? Ou seja, ele criou quase que um grande laboratório, uma grande clínica para empreendedores e investidores, e isso passou a ser tema do dia a dia, né? Já não é mais tabu falar de depressão, já não é mais tabu falar de, como você falou, de erro, já não é mais tabu falar que você briga com o teu sócio, e é só a gente ver como vai surgir inúmeras empresas como a tua, como a Seta, né, para trabalhar com o nosso comportamento, que acho que precisa de ferramenta para levar isso adiante. Eu até mandei para todo mundo aqui o link, vou botar nos comentários do podcast também, reboot.io, e ele lançou um livro que é muito bacana, mas é justamente essa questão de você conseguir se entender, trabalhar o autoconhecimento para conseguir empreender no final, né? Para conseguir ter a performance que essas vidas que exigem muito do ser humano requerem. Então, excelente referência. Vamos falar um pouquinho aqui que você tem um podcast também, né? Que é super bacana, o Playbook. Então, eu queria perguntar para você qual foram os aprendizados. Você entrevistou tanta gente legal, tanta gente capacitada, muitos empreendedores. O que fica de lição, assim? Tem muita coisa que a gente aprendeu. Tem inclusive um empreendedor que ele tem registrado aí as principais dicas de cada episódio no Medium. Depois a gente compartilha com todo mundo aqui o link. Mas, assim, pessoalmente, o meu maior aprendizado foi saber aprender a escutar e aprender a servir o outro, né? Porque como entrevistador, você tem dois jeitos de entrevistar. Ou você é o Jô Soares, que eu odeio, né? Que toma conta do convidado, que o convidado não fala nada, ou você serve de trampolim
para outra pessoa dar o melhor dela e trazer o melhor dela que ela pode fazer, né? E eu tinha, antes de começar a gravar isso, eu tinha muito essa ânsia de querer ser quem falava mais, né? Quem era o mais inteligente, e o Playbook me ensinou justamente a escutar, a fazer perguntas certas. Para mim, assim, tem sido uma experiência de vida. E te ajuda na questão de mentoria também? Aprender a fazer pergunta tem te ajudado no dia a dia de ajudar os empreendedores fora do podcast? Muito. Porque eu acho assim que conforme você vai aprendendo e evoluindo, né, você deixa de simplesmente dar a resposta e você começa a ajudar as pessoas a acharem as respostas, né? Então, muito na linha do Goldratt, né? É muito fácil você dar a resposta, a pessoa vai e faz, mas e a próxima vez que tiver o problema, né? Então, eu acho que você aprender a escutar, aprender a fazer perguntas, você ajuda o outro a ajustar o modelo mental e o outro conseguir replicar isso seja na empresa dele ou na vida dele. Perfeito. E agora já mudando... Eita. Espera aí, Felipe. Vamos lá, Felipe. Corta e volta aonde? Você quer falar, Felipe? Você está sem áudio. Oi, voltei? Voltou. Oi, desculpa. Essa última pergunta só, essa tua última frase curta, eu tive algumas pequenas falhas, mas eu acho que dá para consertar na edição, mas eu prefiro garantir. Qual que era a última frase? Você me ajuda? A gente estava Ferrou. falando do Playbook, a gente estava falando de... Eu já nem lembro mais, Felipe, desculpa. Vamos Tudo seguir, bem, então vamos seguir. em frente, eu conserto em edição aqui, fica tranquilo. Valeu, obrigado. Então, misturando aqui um pouco das suas duas histórias, né, de podcast e de investidor, o que você dá uma dica assim para quem quer começar a empreender? Ok, Rafa, repete a pergunta, agora falhou grandão. Então, tendo ouvido tantas histórias, né, tendo um podcast sobre empreendedorismo, de playbook, e sendo um mega investidor de startups, qual é a sua assim, principal dica que você daria para as pessoas que querem começar a empreender? Eu acho que não tem uma principal dica, né? Acho que tem algumas. Primeiro, quem for empreender tem que entender que é uma tarefa bastante complexa e de baixíssima probabilidade de sucesso. Para quem nunca ouviu falar, né, a chance de você criar uma empresa de bi, o tal do unicórnio, é de 1%. Né? Eu gosto muito de usar a analogia do Monte Everest, que é mais ou menos a estatística do mundo do empreendedorismo, porque cada 1.000 pessoas que chegam no aeroporto, só 100 chegam no Basecamp, 25 no P1, 12, 6, 3, 1. Né? Então, assim, é muito difícil subir o topo do Everest, é muito difícil ser um artista famoso como a Anitta, é muito difícil ser um escritor famoso como o Paulo Coelho, e é muito difícil você ser um empreendedor como o David Vélez, por exemplo, do Nubank. Né? Então, é importante que quem quer empreender saiba isso, né? Que é uma atividade de risco, que demora, que requer muita coisa acontecer, muita sorte, muito talento para que dá certo. Né? Então, o que está embutido no talento? Né? Se a gente imaginar que o mundo é metade sorte, metade talento, a única coisa que a gente pode fazer é estar presente para garantir que tem sorte e maximizar o nosso talento. O que é talento para empreendedor? É ter 10.000 horas de problema, 10.000 horas de uma solução. Então, se você quer empreender, faça algo que você absolutamente seja apaixonado, né? Que você conheça muito bem, ou do problema, ou da ferramenta que vai resolver o problema. Então, assim, você ter uma ideia de algo que você nunca viu na vida, nunca fez na vida e resolver empreender, é impossível? Não, mas é muito difícil. As empresas mais legais, elas começam a partir de hobby, né? Então, começa a testar a tua ideia, começa a brincar com a tua ideia, vai gerando interesse na tua ideia, e só empreenda de verdade quando você tiver clareza do que você quer fazer, do problema que você quer resolver, e que você tenha gente do teu lado
para fazer aquilo que tem que ser feito, né? Porque é muito difícil fazer sozinho. Então, acho que eu deixaria essas duas mensagens. Fazer algo que você seja absolutamente apaixonado, com gente que você respeite e te respeite. Perfeito, tive até que anotar aqui. E a gente vê que essa dica também serve não só para empreendedores, mas qualquer pessoa que trabalhe com trabalho criativo, que está perseguindo uma paixão de arte, de música e de empreendedorismo, seja o que for. Às vezes a gente tem essa noção que as pessoas querem trabalhar com imediatismo, né? Elas querem fazer aquele negócio, fazer por 10 dias e aí ter um sucesso. Aí ela não tem o sucesso em 10 dias, um mês, 6 meses, ela se frustra. Então a gente vê muito que as pessoas elas têm que trabalhar com uma coisa que ela gosta, que ela consiga repetir todos os dias, por muitos meses, por muitos anos, que é essa única chance, com mais constância, que o sucesso venha. E não adianta a gente tentar. Pode ser que venha antes, você tenha um mês fazendo um negócio, uma coisa sua viraliza e você faz um mega business, mas normalmente as coisas não são assim, elas demoram muito tempo. E essa é uma das consciências que eu não tinha poucos anos atrás, e eu acho que muitos jovens não têm, porque tudo é imediatista hoje, né? Você posta uma foto e uma hora depois você sabe quantos likes tem o negócio, sabe quantas pessoas estão interagindo com aquilo. Viralizar pode demorar 2 dias. Antigamente, um pintor 100 anos atrás, ele viralizava às vezes depois de morrer. Então, a gente vê esse mindset de imediatismo, e as pessoas têm que mudar um pouquinho mais para tentar trabalhar, fazer uma coisa que ama, fazer com constância, e eventualmente vai vir o sucesso. O sucesso assim, tem diversas maneiras de você defini-lo, né? A definição que eu mais gosto, que é a do John Wooden, é que sucesso é a paz de espírito de saber que você fez o seu melhor para tentar alguma coisa, chegando ou não chegando no topo do Everest. Você pode ser um cara muito bem sucedido na segunda etapa, né? Porque você deu o seu melhor. Sucesso não é subir o topo da montanha, é tentar subir a montanha e subir várias vezes. E curtir a subida. E curtir a subida. Mas melhor que La Posada. O que vale não é só a foto no topo, né? O que vale é cada passo, cada metro que você está subindo. Exatamente. E você vê erros, acho que a gente falou de um erro gigante aqui, mas você vê erros bastante comuns assim nessa jornada, um principal, ou você acha que não tem uma coisa assim? Se a gente olhar para a estatística, né, o que dá errado na jornada? 25% das empresas que dão errado, elas dão errado por questões de time. Não tinha a experiência certa, time brigou, participações societárias tortas. Então, assim, 25% são as pessoas relacionadas àquela equipe. 25% dá errado porque o mercado não existia. Ou chegou muito cedo, ou chegou muito tarde, ou o competidor fez alguma coisa melhor. 25% porque não tinha dinheiro ou tinha dinheiro demais, né? Pouca água mata a plantinha, muita água também mata a plantinha. E 25% mais ou menos dá errado porque não faz a transição sociológica. O que as pessoas não sabem é que criar uma grande empresa é um empreendimento sociológico, não tem nada a ver com tecnologia. Você começa como uma família, aí você vira uma tribo, uma vila, uma cidade, uma nação. É um negócio de atrair gente, né? E gente é gente. Então, eu acho que você tem que ser bom nessas 4 coisas, né? Ser bom de montar time, ser bom de conhecer o mercado, ser bom de atrair capital e, principalmente, ser bom de se transformar como empreendedor, porque você vai começar como pai de família, vai virar cacique, vai virar, né, um prefeito e assim por diante. Felipe vai mandar a gente voltar da onde, Felipe? Você tem que ser bom. Boa parte das coisas você tem que ser bom. Bom pai, bom cacique, do ser bom para frente. Você tem que ser bom. Na transformação, né? Você tem que ser bom, né? Porque é uma jornada sociológica, aí você vai começar como um pai de família, aí você vai ter que virar um cacique,
um prefeito, um presidente. Então, você como empreendedor, você tem que saber se transformar como líder ao longo da jornada. Perfeito. Eu gosto muito falo muito do exemplo do Zuckerberg, né? Que ele, em nenhum estágio, ele era o melhor empreendedor possível. Mas, considerando todas essas migrações aí, ele era muito bom e muito efetivo em fazer essas transformações de profissional que ele precisava ser no momento. Concordo em gênero, número e grau. Perfeito. Então, vamos migrar um pouquinho aqui para o outro lado. A gente falou da ponta do empreendedor. Vamos falar um pouco da ponta do investidor. Claro que você conhece muito bem os dois lados. Então, o que você acha que você faz diferente dos outros profissionais da sua área? O nosso foco tem sido sempre em plantar e cuidar do jardim e não caçar borboletas, né? Como diria Mário Quintana. Então, o que a gente se orgulha de fazer bem é processar conhecimento e tornar o conhecimento disponível para que os empreendedores façam os melhores trabalhos possível e esse conhecimento seja o fator de atratividade para a gente como investidor, né? Então, a última coisa que a gente quer é investir em alguém que nos quer só pelo dinheiro. A gente tem uma filosofia de investimento e a gente preza investir naqueles empreendedores que compartilham essa filosofia junto com a gente. Quais são os preceitos dessa cultura que a gente prega? Acho que são duas coisas. Primeiro, a autenticidade, né? A gente gosta de investir em gente que está fazendo algo que gosta e não porque acha simplesmente que é uma boa oportunidade. E o segundo, quem gosta de fazer de maneira orgânica, né? Ou seja, quem gosta de criar seu canal de distribuição, a sua audiência, os seus seguidores, sem pagar mídia paga, sem fazer Google, Facebook, ficar pagando, né, Insta, porque isso não escala, né? Então, acho que esses são os dois grandes pilares daquilo que a gente na Stella busca. E quais erros são comuns entre investidores? Aí você pode falar no âmbito geral de investimento como um todo, né, como um investidor profissional, ou então investimento mais especificamente em startup. Você consegue identificar erros, às vezes, de modelos mentais ou erros de emocional, alguma coisa assim que vem à tona? Eu acho que talvez o maior erro é não ter uma filosofia, né? Quando você não tem uma filosofia, quando você não tem uma visão, quando você não tem um guia mestre, você nunca sabe para onde olhar e como olhar. Então, eu acho que para qualquer classe de ativo, e em especial em venture capital, você precisa de uma tese, você precisa de uma filosofia, para onde o mundo vai, por que o mundo é assim, quais são as causas e efeitos, né, para que você consiga olhar para situações e saber se aquilo é para você, não é para você, e se quão agressivo você vai atrás dessas oportunidades. E uma coisa que eu acho muito interessante de conversar com os investidores é que eles têm modelos mentais muito bem estruturados, né? E não só muitos aplicam no modelo de negócio, na tese de investimento, na seleção de empresas para investir, mas alguns levam isso para a vida pessoal também. Então, acho que muito que você estava falando agora tem muito a ver com isso, ter a visão de mundo, você entender os valores, você entender o que você querer ser um ser humano melhor, você entender isso tudo e refletir em modelos mentais para facilitar a sua tomada de decisão nos próximos momentos que a mesma dúvida vier. Então, você consegue compartilhar com a gente o que é modelo mental e quais são alguns que você implementa? Ah, não, Felipe. Se aparece, a gente já se anima. Tá muito baixo, a gente não te escuta. Não te escuta. Oi. Desculpa, Rafa. Legal, modelos mentais. Volta tudo que você falou, cara. No final deu um problema. No final deu um problema de um mudo bem longo. Vamos lá? Pois, vamos. Desculpa. O interessante de conversar com investidores, que são pessoas que normalmente têm muitos modelos mentais prontos, né? Esses modelos eles aplicam não só na seleção de empresas e na tese de investimento, como eles também aplicam na vida pessoal. Então, a gente vê que muitos problemas se repetem e às vezes o que adianta muito você ter um modelo mental pronto
que você baseado na sua visão, como você enxerga o mundo, nos seus valores, e você botar isso tudo no modelo mental para te ajudar a tomar decisões no futuro, para você não precisar realmente ter esse desgaste novamente na análise de uma empresa. Então, eu queria entender de você, se você pode explicar para a gente o que são esses modelos mentais e se tem alguns que você aplica no mundo de investimento. Claro. Acho que vale começar dizendo que a gente vai lembrar dessa fase da humanidade, os grandes filósofos vão ser os grandes investidores, né? Então, assim como a gente lê Kant, assim como a gente lê Platão, Sócrates, no futuro as pessoas vão ler, né, do Ray Dalio, vão ler do Warren Buffett, porque de verdade acho que investimento é a última arte liberal. E o que a gente vê é que justamente o processo de investimento te leva a formar esses modelos mentais, te leva a olhar um pouquinho para os vieses cognitivos que geralmente levam a gente a errar, né, na tomada de decisão. E isso eu acho que fica tão relevante no mundo dos negócios de investimento que acaba se levando isso para o mundo da vida pessoal. Acho que talvez o mais patente de todos é o Ray Dalio, né, que para quem não leu os princípios, os principles do Ray Dalio, é um livro incrível porque ele fala de todo o modelo mental dele de investimento e de como que ele leva a vida dele pessoal também, né? E acho que o coração disso tudo são esses tais de modelos mentais. O que é um modelo mental? O modelo mental é quase como se fosse uma heurística, uma pequena fórmula para lidar com problemas recorrentes na vida da gente, né? Para o cérebro não ter que toda hora descobrir como reagir a uma determinada situação. Então, você já tem um certo processinho pré-definido para falar, olha, quando aparecer isso aqui, você sabe que você tem que fazer A, B, C. Quando aparecer aquilo ali, você faz A, D, F. Né? Então, esses são modelos mentais. Alguns modelos mentais de investimento, são milhares, né? Alguns que a gente usa no mundo de investimentos. A reversão à média. É um modelo mental que diz que em algum momento as coisas vão voltar para a média histórica. Então, o mercado acionário estava subindo, os preços de venture capital estavam subindo. A gente sabe que isso é realístico, né, e que isso vai voltar para uma mediana histórica. Então, a gente age de acordo com as informações, olhando para esse tipo de modelo mental, para esse tipo de formato de pensamento, para tornar mais fácil as decisões, as inúmeras decisões que a gente tem que tomar no dia a dia. Então, sempre com esses novos embasamentos, você vai adaptando esses modelos mentais para sempre reduzir essa carga cognitiva de tomada de decisão. É isso aí. E agora, como é que você aplica esses modelos mentais agora na sua vida pessoal? Você consegue transferir isso de alguma forma para tomar decisões melhores em relação ao seu bem-estar, em relação à tomada de decisão de vida? Cara, para ser bem sincero, eu só comecei a mergulhar isso há uns 3 anos atrás, né? E você acha que acompanhou esse processo? Nos últimos 3 anos, eu passei assim por uma série de transformações pessoais. Acho que a primeira começou no trabalho com a minha sócia, a Laura, e os meus sócios. A gente começou a ter muito problema, muita dificuldade. E aí a gente começou fazendo mentoria primeiro com o Márcio da Lidera, depois com a ajuda People and Results, terapia de sócios, e foi um trabalho incrível, né? Muita porrada e muita mudança. Aí depois eu comecei a ter muitos problemas com os meus filhos, né? Comecei a fazer terapia, eles começaram a fazer terapia, e eu comecei a ver uma série de erros e armadilhas que eu vinha cometendo. E por fim, um novo relacionamento, né? O meu namoro com a Nana, que é super pessoalmente envolvida, né, nesse processo de autoconhecimento. A gente começou a fazer terapia de casal também. E no meio disso tudo veio justamente essa percepção de que, poxa, eu fazia tanta coisa boa, né, no mundo profissional, conseguia ser tão produtivo, como que eu não trazia isso para a minha vida pessoal, né? E foi aí que começou uma jornada de tentar documentar, de tentar trazer os modelos mentais, de tentar mapear. E acho que os modelos mentais mais incríveis que eu aprendi no desenvolvimento pessoal veio do trabalho com os meus filhos, né, de um livro chamado Parenting from Within,
que é um livro sobre como que você tem que ser pai da sua criança primeiro, que está perdida lá dentro, para você poder ser um bom pai para os seus filhos. Ele tem uma heurística, né, um modelo mental muito bacana, né, que é toda vez que você turva na relação com os filhos, para. Não reage, não faça nada. Sai da sala, refresca e volta para ser pai depois que você estiver calmo, né? Acho que, cara, esse é o maior hack, né? O maior modelo mental que alguém pode ter em qualquer relação. Não reaja quando a mente à vista turvar. Tem alguma coisa errada com você, né? E isso te serve como um indicador de desenvolvimento pessoal. Você fala assim, opa, por que eu turvei aqui? Você para, medita, pensa, aí você vai lá atrás, né? O que aconteceu com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, que me resolveu fazer isso? E aí você passa a enfrentar situações com uma outra maneira, né? Então, da mesma maneira que eu acho que eu montei os playbooks que levaram a gente até hoje na Stella, o meu sonho nos próximos anos junto com você é ter esses playbooks de desenvolvimento pessoal. Porque eu acho incrível, né, que a gente não aprende a viver. A gente aprende matemática, a gente aprende ciências, mas ninguém te ensina a levar fora da namorada, ninguém te ensina a brigar com pai e mãe, né? E tem uma fórmula para tudo isso, óbvio, fórmula no sentido não de que as respostas têm que ser automatizadas, né? Mas existe um processo que bilhões de pessoas já passaram por isso. Por que a gente tem que passar de novo, né? Outro dia eu vi uma estatística muito legal, né? Que são 7 bilhões de pessoas no mundo, já viveram 10 vezes mais do que isso. O que a gente aprende com essas 70 bilhões de pessoas que já passaram para a Terra? E o que a gente vai deixar para que os nossos filhos não tenham que aprender tudo de novo? Lindo, linda passagem. Eu acho que muito do que eu tento fazer, né, hoje no meu dia a dia, no meu papel como CEO da Seta, como até influenciador agora nesse ramo de desenvolvimento pessoal, é mostrar esse lado mesmo do tudo que vem por trás de um profissional. Então, a gente pegar 1000 tipos de teorias, de hábitos, de metodologias que já foram testados, algumas há milênios, outras há décadas, outras há muitos anos, e tentar consolidar isso em uma metodologia que faça sentido para o jovem de hoje. E não sou jovem, mas todo mundo de hoje, a gente foca um pouquinho mais no jovem pela nossa proximidade. Mas a gente vê isso, que às vezes a gente tem uma metodologia de Seneca que escreveu 2000 anos atrás, é super atual, mas a gente não vê os jovens conseguindo replicar isso com facilidade por causa das dinâmicas de vida que mudaram muito. A gente tem o imediatismo, a gente tem aquele senso de comparação o tempo todo, a gente quer se provar o mais rápido possível. Então tem tudo isso que atrapalha as pessoas nessa busca da sua jornada autêntica, né? Ela está fazendo, às vezes, uma jornada para os outros. Então, o que eu tento fazer muito no meu trabalho aqui claro, trabalhar com a minha cabeça, com a minha criatividade, mas eu não estou inventando uma metodologia nova. Eu estou juntando várias metodologias que existem e consolidando num produto que se torne muito mais simples para essas pessoas, que caiba na vida dela. Eu digo o tempo todo aqui, até na construção de produto, a gente tem que diminuir fricção. Não só fricção no uso de um produto, do nosso produto, do nosso app que a gente vai lançar daqui a pouco, mas, sabe, a gente tem que diminuir fricção em tudo, na facilidade da pessoa adotar um hábito, dela mudar o mindset, dela ser mais positiva, dela ser grata, e esse que é o grande desafio. A gente diminuir fricção para essas coisas que fazem tão bem, essas metodologias, conseguirem, de certa forma, se tornarem atrativas comparadas com um game, com um Instagram que vai liberar muito mais dopamina. Como é que você combate? Como é que você batalha com uma coisa que libera muito mais dopamina e tem um retorno no curto prazo, enquanto essas mudanças que a gente fala das metodologias de milênios são mudanças que levam tempo. A gente não tem feedback imediato. Então, isso tudo que a gente tenta fazer, assim, virou meu propósito, né, de vida, de aprender a viver. Eu falei, isso aqui é demais, eu estou impressionado com a capacidade disso. Será que eu consigo ajudar mais pessoas a fazerem isso? E aí que surge toda essa ideia da Seta, do blog, da transformação do meu Instagram, até o nosso relacionamento, né, vai muito para esse lado. E é bem isso, vamos transformar aquilo que é bom em melhor ainda, cabendo na realidade desses jovens.
eu acho que tem duas coisas muito importantes isso que você está falando, né? Um é você trazer essa imensidão de conhecimento humano que existe, e aí não é só aquele conhecimento científico, né? Mas também todo esse conhecimento de vida que existe há milênios, né? Na Terra, dos índios e tudo mais, que está aí. E o outro que eu acho que a tecnologia traz para ajudar a gente é tornar tudo um processo. A gente estava falando outro dia e eu fiquei assim tão encantado lendo um livro da Brené Brown, e ela falava que esperança, ela ficou chocada que a pesquisa dela levou ela a entender que esperança não era um sentimento, era um processo, né? Então, isso quer dizer que tudo aquilo que a gente precisa fazer é um processo, é saber ter começo, meio e fim. Então, acho que se a gente traz esse conhecimento e a gente dá para as pessoas o processo, assim como a gente tem dentro das empresas, né? A gente tem Trello para cuidar de projeto, a gente tem Basecamp para cuidar de projeto, né? Cadê as ferramentas que vão ajudar a gente a ser mais produtivo com a gente mesmo? A gente tem exatamente a metodologia que a gente tenta construir respeitando um processo muito claro, né? Porque a gente vê que duas pessoas diferentes podem precisar de hábitos e ferramentas muito diferentes, mas o processo é igual para todo mundo. Então, muitos papos que eu tenho com possíveis investidores, com mentores, eles falam, mas você tem que ter uma solução personalizada para cada pessoa. Não, tem que ser personalizada dentro do processo que é igual para todo mundo. Então, um hábito vai ser diferente para você, porque vai ser para outra pessoa. Uma ferramenta, você pode usar de uma forma, ela vai usar de outra. Mas o processo ali de você conhecer os melhores hábitos, ver qual metodologia que você tem uma empatia melhor, aí depois os métodos de implementar aquilo, o comprometimento, a disciplina e tudo isso, eles são iguais. Aí, respeitando cada realidade de cada pessoa, a gente consegue trazer, né, diversos perfis diferentes, diversas trilhas diferentes, super personalizadas, mas respeitando um processo muito claro. Isso que é brilhante, né? É brilhante porque se a gente pensar que a vida, que é uma coisa tão complexa, como é que vive uma vida legal, como é que vive uma vida bem vivida, cabe dentro de um processo, tem uma mudança aí drástica de mindset, né? Drástica, é isso aí. Então, voltando aqui, quero falar um pouco da sua trajetória de vida. E a gente acho que pulou um pouco essa parte, mas eu queria abordar o assunto de fracassos. Mas como eu queria que você desse um background aí da sua história, de experiência, de onde você veio, e depois a gente tentasse puxar algum fracasso que realmente foi transformador na sua vida. Claro, tiveram dois grandes, mas eu venho de uma família muito simples, muito pobre, empreendedora, né? Meu pai ele começou a empreender junto com os irmãos na década de 70 e foi fundamental para tirar a família da miséria. Então cresci no ambiente varejista, empreendedor, e comecei a trabalhar com meu pai muito cedo, e um determinado momento, quando eu fui fazer a MBA, a empresa faliu. Acho que essa foi a minha primeira grande experiência com fracasso, né? E foi um fracasso arrasador, né? Porque acabou com o patrimônio da família, acabou com a família, né? A família se desintegrou durante vários anos depois daquele episódio. Então foi uma coisa muito dura, muito difícil, muitos aprendizados até hoje. Depois disso eu fui trabalhar na Lucent, numa empresa americana, fiquei lá durante 6 anos. Fui para o mercado financeiro fazer M&A, fusões e aquisições, e em 2008, junto com a Laura, a gente resolveu fundar a Astela. Então, assim, para mim, os dois grandes momentos de crise, fracasso, assim, retumbantes foram esse, né, que deve ter doído muito mais para o meu pai, obviamente, do que doeu para mim. E o segundo foi o fracasso do meu casamento, a relação com os meus filhos, que foi muito duro, muito difícil. E causou assim uma mudança pessoal também bastante significativa, né? É fácil falar que o fracasso ajuda a gente a se transformar, é só difícil você ver isso quando você está passando pelo fracasso.
Exatamente. O momento ali parece que é o fim do mundo, só existe aquilo, aquilo te consome de todas as formas, mas olhando para trás você vê que foram momentos importantes, né, de transformação. Foram esses gatilhos que te levaram a buscar um pouco mais dessa busca de como viver, do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal? Foram sim. Acho que a primeira, a falência da empresa, ela me levou para ser o que eu sou hoje profissionalmente, como investidor, né? Porque durante muito tempo, infantilmente, o meu sonho era tentar recuperar o negócio da família. Tem aquele arquétipo do Hulk, né? O Hulk virou o Hulk porque tentou salvar a empresa, a esposa do acidente de carro, não conseguiu, e ele quis ficar forte, né? Eu acho que a minha vida como investidor foi um pouco isso, né? Ter visto a empresa da família falir e tentar estudar e evitar que aquilo se repetisse na vida de outras pessoas. Então esse foi o meu driver emocional durante muitos, muitos anos. E agora mais recentemente essa crise familiar, essa crise com os filhos, né? E aí você aprender que realmente os filhos estão aí para te ensinar e não você ensinar eles, eu acho que tem sido uma aventura incrível e acho que vai ser essa energia que vai me levar aqui para os próximos 10, 20 anos. E eu sei que você é uma pessoa que se aprofunda muito no autoconhecimento, né? Você explorar como é que você funciona, qual é a reação que cada coisa traz para você, você faz essas reflexões. Mas o que eu queria falar mais especificamente é da coragem que você teve para escrever um documento, se não me engano, foi no Medium, falando como você opera, né? Como você funciona, uma carta aberta falando assim, qual é o seu modus operandi ali? O que te motivou a escrever isso? É muita coragem. Até você se abrindo aqui da forma que você se abre, é muita coragem. O que te motiva a esses tipos de movimentos? Acho que foi um momento de puro desespero pessoal. Eu escrevi aquele texto quando eu estava assim no auge da minha crise pessoal, não sabia mais para onde recorrer. A única escrever profissionalmente, né, assim, é uma coisa muito engraçada, porque eu sempre fui péssimo de redação na escola, péssimo. Brinco com a minha professora de português até hoje, né, que é mãe de um grande amigo. Mas comecei a escrever profissionalmente, isso virou uma coisa que eu comecei a gostar muito, e naquele momento de desespero pessoal eu falei assim, poxa, será que eu consigo usar, né, essa dinâmica de escrever que me faz tão bem profissionalmente para o lado pessoal? E aí eu fui atrás, eu li algum texto sobre algum empreendedor que tinha feito isso, vi uns 5, 6 modelos. Eu não escondo de ninguém que eu sou um rapper, né? Eu não consigo inventar nada. Eu vejo 5, 10 e aí eu tento fazer o meu igual. E foi assim que saiu aquilo, né? Então, para mim, aquilo foi o exercício da águia, né? De subir na montanha, arrancar as unhas, arrancar os pelos, arrancar o bico e se refazer. Eu vou linkar a esse documento também para todo mundo conseguir ver e conhecer você a fundo. Legal. Eu adoro aquela foto. E o que mais te ajudou nesse momento de crise? Esse exercício de botar tudo para fora, você acha que teve um impacto grande? E o que mais te ajudou? Eu acho que esses, vou chamar aqui de third parties, né? Essas partes externas a você. Eu acho que durante muito tempo da minha vida eu achava que era possível você se autocuidar e você se autotransformar, né? E, cara, é impossível. Eu só comecei de fato mudar primeiro com o Márcio Rezende da Lidera, que foi meu primeiro mentor na vida. Nunca tinha, na verdade, coach, perdão, né? Nunca tinha trabalhado com um coach. Sempre achava ruim, não gostava da figura, mas trabalhar com o Márcio foi incrível. Aí depois veio o People and Results, trabalho junto com a Laura e com os meus sócios da Stella. O meu relacionamento com a Nana definitivamente e terapia pessoal, né? Terapia, fiz constelação, fui numerólogo. Eu gosto de explorar tudo. Eu acho que até essa questão de explorar tudo, a partir do momento que você vê que uma coisinha funciona um pouco,
né, às vezes é muito cético. Não quero testar nada, não acredito nesse nada disso. Aí depois você faz uma coisinha e isso funciona. E deixa eu testar outra coisa. Daqui a pouco você está aberto a qualquer tipo de possibilidade, né? Eu acho isso muito bacana. Mas nessa busca aí, não teve algum hábito, alguma coisa assim, mais introspectiva, sozinha, que você fizesse em casa que ajudou? Muito meditação. Eu acho que esse hábito de chame lá o que você quiser, mas de separar 5 minutos, 10 minutos, respirar, aprender a respirar, que é outra coisa que a gente deveria ter aula na escola, né? De pranayamas, né? Dos diferentes tipos de respiração, porque é o que te acalma, é o que te faz tudo, né, na vida. E aí a cabeça funciona de uma outra maneira. Bacana. E no dia a dia, assim, para trabalhar hoje em dia ainda, depois desse processo, o que você tenta fazer no dia a dia para trabalhar o mindset positivo, a positividade como um todo, o autoconhecimento? Essas questões, tem alguma ferramenta para trabalhar esses hábitos e ferramentas para trabalhar essas questões? Eu tenho um diário, né? Comecei isso há 1 ano e meio atrás, né? Então todo dia eu procuro anotar as coisas boas e as coisas que eu gostaria de mudar na minha vida, e aí isso me leva a pesquisar maneiras de endereçar esses desafios. Fazer terapia, né? Eu acho tem sido uma coisa incrivelmente útil também. Yoga, corro, procuro ter uma alimentação saudável, mas também sem grandes restrições. Acho que isso é tudo muito bacana, e estou começando a entrar numa fase de aprender a ser mais eu mesmo, né? E menos os outros, que é uma coisa muito difícil, né? Uma coisa do coragem de não agradar, para mim, falou muito alto. Perfeito. Outro livro que a gente vai linkar aqui, que eu também achei, você que recomendou para mim, achei sensacional, diz exatamente isso, da gente procurar, né, a nossa real verdade ali, sem estar se preocupando o tempo todo em agradar a outra pessoa. Isso se torna ainda mais verdade nesse mundo de constante comparação que a gente tem das mídias sociais, que às vezes a gente pensa se faz uma coisa ou não, baseado no que as outras pessoas vão achar, se vai ter post para o Instagram, se vai dar para mostrar para as outras pessoas. E isso se torna, né, muito vazio, e você não persegue aquilo que realmente tem capacidade de agregar no interno no longo prazo. Como ler um livro, estudar uma coisa que não tem um retorno imediato. Né? Então, acho que isso foi uma excelente recomendação e que cabe muito bem no hoje. Um outro ponto que eu queria falar, que é um dos pensamentos assim que eu venho mais trabalhando nos últimos tempos, foi uma imensa realização na minha vida, como você tenta trazer o equilíbrio entre a autocrítica e o amor próprio. Porque eu tenho uma visão assim, que isso que é o grande desafio da vida, né? A gente tem autocrítica ali, que em muitos cenários é excelente, é isso que vai te motivar a você trilhar o caminho de sucesso, do sucesso profissional, de você querer evoluir na vida, e o amor próprio, aquele negócio, não, tá tudo bem, você é bom o suficiente. Mas se você sempre achar que você é bom o suficiente, você não quer evoluir. E se você quer sempre evoluir com um chicote atrás de você, você nunca vai se achar autossuficiente e você nunca vai estar feliz. Então, sabe, esse é acho que um dos principais tópicos que eu tento lidar hoje, com equilíbrio disso, de estar me empurrando, de ser meu melhor, de ser perfeccionista, de performar ao máximo, mas às vezes eu tenho que falar, opa, Rafa, calma, você está sendo muito crítico com você mesmo, vamos fazer um carinho em você mesmo? Como é que você vê isso? Como é que você tenta lidar com isso na sua vida? Eu descobri esse dilema há muito pouco tempo atrás. Eu nunca tinha percebido ele, até porque eu nunca tinha me preocupado em me trazer autoamor, né, autocuidado, autocarinho. Fui treinado e sempre fui na outra direção, né, de keep walking. E essa coisa de sentir é novo para mim, e me lembra muito, acho que tem um capítulo recente, um podcast recente do Tim Ferriss com a Brené Brown,
e o podcast inteiro é sobre esse tema, né? Como você ter auto-amor, você se auto-cuidar e, ao mesmo tempo, você se auto-motivar, né? E é legal porque, obviamente, não teve nenhuma resposta clara, mas, assim, a maneira como eu leio isso dentro daquela oração que eu acho que eu pratico todo dia, que é Deus me dê serenidade, né, para distinguir o que eu posso controlar e o que eu não posso, coragem para mudar aquilo que eu posso mudar e sabedoria para distinguir uma da outra, né? Então, eu acho que cada um tem que aprender a sabedoria, a sua sabedoria, né, do que é auto-amor e o que é autocrítica, porque, assim, de outro lado, sem a autocrítica, sem a comparação com os outros, a gente também não melhora nunca, né? Mas acho que, de novo, dentro daquela coisa do yin e yang, acho que tudo na vida tem que ser balanceado, não pode ser nem só uma nem outra. Esse foi um conceito que eu comecei. Eu acho que algumas pessoas estão falando desse conceito. Assim, eu gostei muito e comecei a pesquisar mais a respeito, comecei a entender até as duas vertentes, né? De autocrítica, como é que isso pode ser bom, e de amor próprio, como é que trabalha isso. Não é muito soft, amor próprio, aquele negócio a respeito próprio, sabe? Né? É contrário do hustle, né? Então, no começo eu tive um receio e depois eu fui aceitando isso. Aí foi quando também vi esse podcast do Tim Ferriss com a Brené Brown, e se não me engano, o Tim Ferriss estava escrevendo um livro sobre isso. E ele, eu acho que Exato. parou, mas eu acho que seria realmente muito legal ver isso. E se ele não escrever, eu vou escrever. Boa, estou esperando. E a gente vê hoje, assim, eu acho que eu me espelho muito no meu caso, eu assumo que seja uma verdade para outras pessoas, que a gente está nesse hustle, né, dê seu máximo o tempo todo, e isso leva a um nível de autocrítica muito alto entre os jovens, de estar se comparando, de estar querendo atingir os objetivos o mais rápido possível, do imediatismo. E o que você acha que os jovens podem fazer de uma forma geral para diminuir esse nível de autocrítica, trabalhar um pouco do amor próprio e perseguir uma jornada, né, mais equilibrada, mais sutil, assim? Eu acho que procurar se expor, né? Gosto muito do modelo mental daquele livro Seeing What Others Don't. Ele diz basicamente que a gente aprende em 3 situações: vendo outros. Então, acho que quanto mais você se expor a modelos mentais e ao jeito de vida das outras pessoas, você vai começar a ver o que funciona e o que não funciona, e fazer isso fora do círculo, né? Porque o círculo de amizade ele é tóxico por natureza, né? Então, ir ver como as outras pessoas funcionam em outros ambientes. Eu acho que procurar perceber quais são as inconsistências do que você vive hoje, e as inconsistências nos levam a pesquisar, a nos aprofundar, e acho que ter um apoio externo, né? Chama de mentor, de coach, de psicólogo, mas a gente precisa de alguém que esteja completamente fora da nossa realidade sistêmica e que consiga nos ajudar em cada sistema, né? Seja na família, no trabalho, no amor, para a gente poder ter uma comparação externa, né? Então, eu acho imprescindível esse terceiro lugar, e esse terceiro lugar pode ser uma pessoa, pode ser um aplicativo, né? Mas tem que ser externo a você. A gente vê muito como esses grupos até que estão surgindo agora de pessoas que não se conhecem trazem um incentivo muito grande, né? A gente fez um grupo agora, até o Desafio da Gratidão, que foram 30 dias, onde a gente incentivou as pessoas a fazerem o exercício da gratidão todas as noites, e todo mundo dava um check-in ali no grupo do WhatsApp falando o que tinha feito. Então tinha as minhas mensagens de reforço e tinha essa aprovação ali social para falar que aquilo é aceitável, aquilo é bacana. E mesmo não tendo um contato direto, né, você não está trocando ideia com outra pessoa, você vê que tá outras pessoas tendo aquele mesmo objetivo que você. Então acho que até isso ajuda as pessoas. Claro que uma ajuda de troca, de verbalizar, de expor os problemas é muito válido também. Mas acho que a gente tem soluções que são relativamente simples e que a gente consegue trazer
para todo mundo, né? De forma muito acessível. Sim. Vamos falar um pouquinho dos seus hábitos? Vamos. Eu sei que você não é uma pessoa muito assim regrada de horário com hábitos, mas no final do dia você acaba fazendo muita coisa, né? De leitura, meditação, você faz tudo, mas sem ter esses horários pré-definidos de coisas que você quer fazer. Vamos passar. Quais são alguns hábitos que você faz para otimizar seu trabalho, para otimizar o descanso? Qual a sua rotina de manhã? Eu trabalho com blocos de horários. É algo que eu aprendi na época que eu era músico, na minha juventude, né? Eu estudei muita música durante alguns anos e um hack que eu aprendi como músico era fazer diferentes tipos de treinamento ao longo do dia intercalados, né? Então, embora assim eu não tenha, eu acordo cedo, mas assim tem dia que eu acordo 5h30, tem dia que eu acordo 6h30, mas eu tenho a minha rotina da manhã, antes de sair de casa, eu tenho minha rotina ao longo do dia no trabalho, eu tenho minha rotina quando eu chego em casa, e ao longo do dia eu gosto muito de saltear meu dia com pílulas de conhecimento, né? Então no meio do trabalho eu leio um pouquinho, assistir um vídeo bacana. Então é assim que eu gerencio o meu tempo. Edson, acho bom você tomar cuidado com o que você fala agora, que o Paulo Alvarenga está nos ouvindo aqui. Então Rapaz do vamos ter que céu, subir o nível aqui. ainda bem que ele só chegou agora. Não sei, eu não vi, acho que ele já está aqui há um tempo. Eu vi agora só que eu estava passando o olho nos participantes. Mestre dos mestres. Semana que vem é ele, hein? Opa, maravilha. Aí sim as pessoas vão aprender. Como é que você faz assim para testar novos hábitos? Você leu a respeito de um hábito novo, você busca uma fonte disso, você tenta implementar. Como é que você faz para conhecer um hábito novo e depois validar se aquilo funciona ou não para você? Bom, acho que atento a todas essas fontes, né? Assim, então, quais são as minhas fontes de ideias? Os livros, aquelas pessoas que eu considero ser guias nesses tópicos para mim, e as fontes de informação que eu sigo recorrentemente, né? Eu estou torcendo para a seta trabalhar com os velhinhos logo, porque eu sei que vocês não me aceitaram agora no começo, que eu não sou jovem, mas eu transformei o meu Insta num feed de coisas de desenvolvimento pessoal, né? Então, ao invés de ficar seguindo amigos e quem está jantando fora, quem não sei o que lá, eu sigo a Brené Brown, eu sigo o Daily Stoic, eu sigo as fontes de artes, os museus, as galerias, e uso isso para ir me alimentando de coisas. Aí aquilo que eu gosto, eu testo, e o que funciona, eu boto dentro do meu padrão. Eu falo muito também com meus seguidores ali para ter esse uso consciente de redes sociais, né? Aí eu gostei muito, bateu muito quando você falou isso, que você tem um Instagram que você segue só essas pessoas de realmente que possam ajudar, servirem como fonte de inspiração. E o Ramiro, que é um dos meus sócios também, ele tem um Instagram, ele fez um Instagram diferente, que é uma dica boa, né? Ele fez um Instagram diferente que ele só vai ver coisa de desenvolvimento pessoal, de produtividade e esses tópicos. Aí é claro que eu também tive que fazer o meu nesse intuito e comecei essa linha, porque o meu Instagram principal eu não sigo ninguém, justamente como essa mensagem aí que eu quero. As pessoas às vezes passam muito tempo consumindo, e elas não param para realmente começar e criar. Então, eu acho que é importante a gente ter esse equilíbrio, né? Vamos consumir conteúdo, de preferencialmente conteúdo relevante, e depois a gente aproveitar essa informação e tentar criar alguma coisa, não só para absorver melhor o conteúdo, mas também para gerar valor para terceiros e você poder espalhar essa mensagem para outras pessoas. É isso aí. Agora, sobre os hábitos específicos, uma meditação, por exemplo, você tem um horário regrado ou você vai fazer quando você sente necessidade? Porque a gente vê que muitas pessoas, no começo, para implementar um hábito, ela precisa ser muito regrada, ela precisa se comprometer com aquilo
e de preferência fazer todos os dias o mesmo horário. Mas eu comecei a perceber também que pessoas que estão há muito tempo nesse ramo de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, elas já não passam a ter essa mesma regra. Ela tem um nível assim muito grande de autoconhecimento, onde ela sabe, estou sentindo ansioso, eu preciso meditar agora. Como é que você se sente nesse aspecto? Eu procuro fazer isso em 2 períodos, ou de manhã ou à noite, né? Eu não consigo fazer 2 vezes ao dia, como é a orientação do Rei Dalio, né? Não cheguei nesse nível ainda, mas ou de manhã ou à noite. Eu gosto muito do de manhã, porque o de manhã te coloca num estado de vibração já, cara, muito legal para o dia inteiro. Mas tem dia que não dá, né? Tem dia que você acorda com o filho, é uma zona, tá atrasado para a escola, puta, aí não rola, né? Meditação de jeito nenhum. E aí nesses dias eu faço à noite. Mas o que é constante para mim, sempre em qualquer situação, é uma revisão do meu dia na hora de deitar, né? Não é meditação, é uma revisão, aonde eu passo por todos os principais blocos do meu dia, quais foram as principais emoções. E como eu estou nessa fase de aprender o que é emoção, né? Porque eu nunca vivi muito o lado emocional, para mim está sendo importante reconhecer, inclusive, o aspecto físico daquela emoção, né? O que é raiva no corpo, o que é ansiedade no corpo. E aí, assim, o que eu tenho aprendido, o hack é esse, né? Que quando você começa a perceber o que aquilo te causa no corpo, esse é o gatilho para você falar, opa, né? E aí você começa a perceber as coisas com muito mais facilidade. Então, isso para mim tem sido incrível. E você segue algum formato específico? Você tem um caderno para fazer isso ou você só mentaliza? Eu só mentalizo. E aquilo que eu produzo, que eu acho relevante, eu anoto. Tenho anotado os meus sonhos também, né? Então, às vezes, eu acordo de madrugada, acordo cedo. Tenho olhado né, com viezinho guiando para isso também. E nesse quesito agora de autoconhecimento, de você começar a entender as emoções e começar a entender o que você está sentindo, né? Às vezes tem aquele caso, cara, você está irritado com todo mundo, aí você acha que todo mundo se tornou um idiota, aí você pensa, acho que sou eu, tem alguma coisa de errado aqui. Será que eu dormi de menos? Aí chegou o Felipe aqui. Fala, Felipe. Saudade de mim, né? Só retoma. Você tá irritado com todo mundo, tal. Só volta o pensamento, tá? Deu uma falhada. Tá bom. Ok, vocês. Então, às vezes você chega, você tá irritado com todo mundo. Peraí, eu te perdi, Edson. Tô aqui. Tá. Às vezes você chega irritado com todo mundo, e você, nossa, todo mundo é idiota. Aí quando você vai pensando, e não, acho que o problema pode ser eu. Essa irritação pode ser da minha falta de sono. Essa irritação pode ser da alimentação que não tá legal. E pode ser a falta de exercício. Pode ser que eu botei muita coisa no meu prato. Aí você começa a entender como esses sentimentos sempre vão estar linkados com alguma coisa do seu histórico recente. Então, você começando a botar nome nessas emoções, começar a entender elas, como é que você está lidando com a questão do burnout? Eu sei que você é uma pessoa que trabalha muito e você começou recentemente a tentar botar limites aí para não se sobrecarregar. Então, como é que é isso na sua vida? Bom, é uma atividade nova ainda para mim, porque eu nunca coloquei limite para nada, para ninguém, né? Eu sempre absorvi absolutamente tudo que chegava. Então, essa coisa do limite é novo. Ainda não me sinto completamente proficiente, né, nessa coisa do limite. O que eu tenho procurado fazer é diversificar mais as minhas atividades, né? Então, introduzir coisas no meio do caminho, eu falei, né, saltear o dia com pequenas outras atividades. Então, cara, de repente, no meio do nada, eu vou lá, entro no Google Arts and Culture e visito um museu. Às vezes entro no Spotify e procuro, né, uma playlist diferente e escuto 10 minutos. Eu acho que sim, essas pequenas válvulas de escape ao longo do dia, para mim, elas me perpetuam, né,
E a coisa da alimentação, né? Eu sei que cada um tem um jeito, eu sei que a gente está numa fase que o mundo está virando intermitente, mas para mim o que funciona melhor é comer de 3 em 3 horas, né? É ir lá comer uma bananinha, uma frutinha, um negocinho. Isso me mantém constante no dia inteiro. Então acho que esses são os 2 grandes hacks que eu uso para não me estourar. E eu acho que a outra coisa que é importante no que você fala é que esse processo de autoconhecimento, ele depende muito de ter gente do teu lado que compartilha isso com você. Porque, assim, para você começar a se expressar, para você começar a ser vulnerável, se não tem confiança, né, com o teu sócio, no meu caso com a minha namorada, com a Nana, que é um ambiente para isso, para você treinar isso, é muito difícil, né? A gente precisa de uma outra pessoa para ser o espelho da nossa alma e para que a gente consiga de verdade aparecer, né? Então, acho que construir essas relações e ter coragem de construir essas relações, eu acho que, assim, de longe, a coisa mais fenomenal que tem. Muitos pontos ricos. E uma coisa que eu tento falar muito, que ajuda nesse senso de bem-estar, é ter a questão de pausas durante o dia. Eu gostei muito dessa ideia de você parar para visitar um museu, fazer alguma coisa que te traz uma tranquilidade, ouvir uma música. Então, a gente está até focando mais nessa questão agora de táticas de produtividade, né? De fazer ali 30 minutos de produtividade, 40 minutos, sem chegar perto do limite e mesmo assim se dar um intervalo para você relaxar, para você nunca ter que chegar perto do limite. Eu acho que esse é o grande desafio, né? A gente vê diariamente as pessoas testando o limite, ou então até no longo prazo a pessoa entrando no burnout depois de testar o limite por muitos dias. Então esse é um ponto que acho muito interessante. E outro ponto que eu achei legal é a questão das modas, né? Sai uma moda que jejum intermitente, por exemplo, é bom, aí todo mundo quer fazer, não se sente bem e fica tentando fazer aquilo porque as outras pessoas fazem. Então, você tem que desenvolver essa ferramenta de autoconhecimento e ter também a coragem de não agradar. Você saber, cara, o jejum intermitente não é para mim, ponto final. Acordar às 5 da manhã não é para mim, ponto final. Eu acho que tudo vale testes, né? E você não pode começar a fazer uma coisa dessas com a cabeça de que você não é para você. Aí claramente não vai funcionar e você só está racionalizando porque você está saindo do seu modus operandi normal, né? Mas então tem dias que jejum intermitente vai funcionar super bem para mim, mas eu tenho dias específicos que eu sei que eu quero fazer uma refeição de 3 em 3 horas. Eu acho que esses gatilhos que você vai criando para saber exatamente como o seu corpo vai se comportar de acordo com cada tática, cada ferramenta e qualquer coisa que você tem que inserir no seu dia, você já sabe qual vai ser a reação disso. Eu acho que esse é o grande objetivo, né? A gente ter esse autoconhecimento e saber como tudo impacta a gente para a gente conseguir usar as ferramentas na hora certa. É isso aí. Agora, nesse ponto, você tira dias off, porque tem, né, muita gente que trabalha fim de semana, não se dá esse limite, mas pelo que a gente tem conversado, eu sei que você está tentando implementar um pouquinho mais disso. Quer falar um pouquinho a respeito? Tô aprendendo e, de novo, isso vem muito do meu relacionamento com a Nana, né, que me ensina isso e me puxa nisso. Até acho que 1 ano e meio atrás eu não sabia o que era final de semana. Sempre trabalhei a minha vida inteira 24/7, 365 dias por semana. Acho que é até uma coisa que vem dessa cultura empreendedora, do varejo, né? O varejo é isso, né? Você não desliga nunca. E acho sim muito importante. Acho que olhando para trás eu teria sido muito mais produtivo em várias fases da minha vida se eu tivesse curtido mais, me curtido mais, né? Sempre curti muito meus filhos, mas assim eu não me curtia. E acho que isso que é muito significativo. E contra-intuitivamente, assim, isso aumentou sua performance profissional? Porque a gente vê muito isso, né? As pessoas, às vezes, não, vou trabalhar menos. Fala, Felipe. E contrativamente falhou. Tá. Primeira frase tua Tá. Primeira frase tua da volta.
E eu acho uma coisa muito curiosa que, às vezes, esse respeito pelos limites e a gente trabalhar menos, mas trabalhar de forma mais inteligente, se dando pausas, tirando dias off, no final aumenta a nossa produtividade, né? Você sentiu isso se dando esses intervalos? Muito. Assim, eu não consigo te precisar em quantidade, mas assim é de 3 vezes mais, né, que você produz, porque você está presente, você está ali o tempo todo, especialmente na relação com as outras pessoas. Acho que uma coisa é produtividade de tarefa isolada, né, escrever, produzir um PowerPoint, uma apresentação. Isso é um tipo de produtividade. A outra produtividade que eu acho ainda mais relevante é a produtividade das relações. Então, assim, quando você está em paz e você tem esses intervalos, a tua relação com os outros, elas são muito mais eficientes e às vezes não é nem tempo que você mede, né? Às vezes você não fica nervoso, a outra pessoa não fica nervosa, você só discute isso uma vez em uma reunião e não 10 vezes em 10 reuniões. Então, eu acho que, para mim, além do aumento de produtividade individual, o aumento de produtividade interrelacional é incrível. Você falando desse ponto, a gente vê que também é muito importante toda empresa ou todo conjunto profissional estar alinhado nesse conceito, né? Porque você consegue otimizar o tempo se você fizer dessa forma, porque se você não está na mesma sintonia, uma coisa que o Paulo Alvarenga fala muito, você vai estar nessa sintonia, você vai conectar com outra pessoa e vai ter a terceira pessoa que está de fora, e acaba que vocês não vão conseguir decidir as coisas. Então, se a gente fizer esse esforço colaborativo entre grupos, da gente se esforçar para se dar o tempo de intervalo e a gente vir para o trabalho, a gente vir para a nossa atividade com toda a atenção, mesmo trabalhando menos, a gente vai conseguir otimizar a nossa performance. Muito. E é muito importante construir isso dentro da empresa, né? Porque o que acontece... Por que você vê os jovens saindo das grandes empresas e indo para as startups? Porque nas startups, os empreendedores se preocupam com isso e tentam tornar isso parte da ética, parte dos valores da empresa. Então, assim, isso que você está falando é crítico para o sucesso de uma empresa, né? Você trazer isso para os rituais corporativos, para os rituais dos times, para que as pessoas tenham esse respiro, porque é isso que os talentos procuram hoje, né? Lugares aonde eles possam respirar. É uma coisa que o Paulo Alvarenga faz muito e é uma coisa que a gente Muito. está tentando ajudar muito aqui na Seta também, com mais uma área de ferramentas mesmo. Então, super em linha assim, com o nosso conceito até de empresa. Para poupar seu tempo, né, para a gente dar esse limite, já que você não se dá o limite, eu vou dar um limite para você. Vamos passar para as perguntas finais aqui, umas perguntas rápidas, com umas dicas pontuais para os nossos ouvintes. Vamos lá. Qual o livro que você recomenda? E aqui eu estou fazendo uma coisa diferente. Eu quero que você fale um de ficção, um que seja nessa área mais de desenvolvimento, propósito, e um outro que mudou sua perspectiva de vida. Tá. Ficção. Ficção, Metamorfose, Franz Kafka. Acho esse livro incrível. Eu li quando eu tinha, sei lá, 17 anos e mudou a minha vida. E toda vez que eu leio ele muda a minha vida de novo. E um outro livro que eu li ali, eu tinha talvez 21, 22 anos e também mudou a minha vida e é muito presente no meu dia a dia hoje, é A Jornada do Herói, do Joseph Campbell. Quem não leu, eu diria que a leitura é obrigatória, no mínimo O Poder do Mito, que eu acho que foi talvez o livro mais comercial, que era uma entrevista com Bill Myers, né, que é uma entrevista que inclusive está no YouTube, mas assim, o primeiro livro dele, que é O Herói de Mil Faces, me move até hoje. E eu acho que são, com certeza, eu não li nenhum deles, mas acho que são sugestões muito boas, que a gente troca muitos livros, né? E suas sugestões são sempre brilhantes, sempre curto muito.
quais são suas principais fontes de inspiração? As minhas principais inspirações são os meus principais sistemas de relacionamento, né? Então, os meus sócios, os meus filhos e a minha namorada. Perfeito. E uma fonte assim que possa ser acessível para todos? Um site, um podcast, um livro? Nenhum dos três é acessível, né? Não, acho que é importante, né? Todos trabalhar nessa questão de relacionamento vai ser realmente uma fonte de inspiração e diria que ainda mais uma fonte de motivação, né? Os dois atrelados para a pessoa ir em direção aos objetivos delas, mas assim, em inspiração numa tese de negócio sua, uma tese de investimento sua, o que você diria que você escuta pode ser um blog, até mesmo livro, outras referências de pessoas que fazem um podcast, o que você sugere? Farnham Street. Para mim, acho tanto o Farnham Street quanto o Strategy do Ben Thompson duas fontes assim brilhantes de pensamento e de ideias. Não perco nada que esses dois caras escrevem. Nada. Farnham Street vai um pouco mais para o lado de modelos mentais, né, para quem não conhece. E o Strategy já é um focado em business mesmo, em modelos mentais também, mas aplicado à ótica de negócios, empreendedorismo, empresas, startups, etc. É isso aí. Essa eu copiei de você. Uma pessoa que te influenciou. Aqui, mas eu vou mudar um pouquinho. Uma pessoa que, claro, pode ser assim, que você tem acesso, seu, né, um pai, mãe, um mentor seu, mas eu queria que você desse também uma referência de uma pessoa que todo mundo possa ter acesso. A um escritor, um artista, um influenciador, um blogueiro, seja o que for. O que você diria? Eu acho que, primeiro, aquilo que as pessoas talvez não possam acessar tudo, mas que é muito importante na minha vida, é meu irmão. Assim, companheiro de vida e influenciador assim de todas as horas. É incrível, né? Assim, a influência que ele tem na minha vida. E de acesso de alguém que está lá fora, eu diria Joseph Campbell. Esse cara foi incrível. Ele passou 30 anos sendo técnico antes de ganhar o primeiro campeonato, e depois ele ganhou 15 em seguida, né? Tudo que ele falava, todos os vídeos dele, todos os livros dele, né? Ele desenvolveu aquela pirâmide do sucesso, e é dele que vem essa definição de sucesso, que é a gente ter paz de espírito, que a gente deu o máximo, né? Então, eu acho que Eu te cortei um pouquinho, não sei se foi a minha internet ou a sua. Eu perdi o final. Vamos seguir. Se o Felipe não reclamou até agora, então foi a minha. Uma coisa que eu gosto de falar muito, ele apareceu. Você segue o jogo. O VAR, né? Uma coisa que eu gosto de falar muito é aquela questão que muito conhecido, que você é a média das 5 pessoas que você mais interage, né? Mas o que eu gosto de falar muito, que as pessoas falam, mas eu não tenho essas 5 pessoas super relevantes na minha vida. Mas você tem internet, você tem rede social, as 5 pessoas que você mais interage, eu posso falar, pode ser uma interação unilateral, né? Então, por exemplo, eu vou interagir pra caramba com o Tim Ferriss. Ele nunca falou um oi para mim e nem falei um oi para ele, mas sabe, ele é uma das 5 pessoas que eu consigo interagir com ele, e ele é né, eu tento me espelhar um pouco nele. Então tem algumas referências como essas que são pessoas que eu não tenho o contato, mas são referências e que eu tento me espelhar muito na minha vida. Então fica como uma dica também para as outras pessoas aí. Vou te perguntar um hábito que você faz na sua vida que você acha que gera mais valor. Se você pudesse escolher um hábito que você faz. Leitura. Ler. Então, eu vou ter que prolongar um pouquinho nessa. Você é uma pessoa que lê muito e você não tem um horário fixo para ler. Você não fala, vou ler todos os dias de 3 às 4. Mas você é o cara que você vai entrar no Uber e você vai abrir ali o seu celular e começar a ler. Como é que você estrutura essa leitura no seu dia? É isso. Eu carrego meu Kindle para qualquer lugar que eu vou e
É no Uber, é no avião, é naquela reunião que atrasou 15 minutos e você está na recepção, é no sofá em casa enquanto as crianças estão se arrumando, é à noite antes de sair para ir para o teatro. Então, eu estou sempre lendo 2, 3 livros ao mesmo tempo, e gosto muito, me traz muita coisa, e o que eu tenho tentado fazer é balancear esse estilo book-wise com uma coisa mais street-wise, né? Que é uma coisa que me falta ainda, que é conversar com as pessoas, que é perguntar, né? Então, eu sempre tive mentores fantasmas, né? Que eu não conhecia pessoalmente, que eram na minha cabeça. Eu me arrependo muito, e tenho tentado tomar coragem de buscar. Eu sempre tive fantasmas. A partir daí. Eu sempre tive mentores fantasmas, né? Fantasmas no sentido de pessoas que eu não conhecia pessoalmente. Mas eu me arrependo de não ter procurado antes da minha vida mentores reais, né? E hoje eu vejo que foi falta de coragem, né? Essa coisa de você procurar alguém e falar assim, olha, eu preciso de ajuda, gostaria da tua opinião. Foi uma coisa que eu nunca me permiti, tô tentando me permitir mais fazer isso, porque eu também acho que esse lado da rua é tão importante quanto os livros. Como que você acha que uma pessoa pode fazer isso? Alguém que está se botando no mesmo lugar que você gostaria muito de ter um mentor, mas eu não sei por onde começar, não sei como pergunto. Você tem alguma dica? Olha, o que eu estou tentando fazer falando, oi, fulano de tal, sou o Edson, eu queria que você soubesse que eu não quero pedir dinheiro, não quero pedir nada, mas eu estou passando por esse negócio na minha vida, eu queria muito a opinião tua, você topa bater um papo comigo? Já teve gente que falou, desculpa, não tenho, e aí você se sente mal pra caramba, né? E gente que fala claro, e né, faz uma ligação, faz um call, e se rola química, você continua, né? Acho que a coisa legal da mentoria é que tem que ser legal para os dois. Você tem sempre que agregar valor para o outro lado, né? E acho que é por isso que, por exemplo, a nossa relação é tão bem sucedida, porque acho que não tem uma interação nossa que não vem uma coisa também. Então é isso. Então eu acho que quando você dá, você recebe. Você dá, você recebe. Perfeito, muito bacana. E, então, te pedir se você tem uma mensagem final para os jovens que estão te escutando, de direcionamento de vida ou de desenvolvimento pessoal. Cara, o que eu falaria para o jovem Edson, que já não existe mais, tenha mais coragem. Né? Acho que faltou muita coragem ao longo da vida. Então, não deixe faltar coragem. Você se arrepende pelas coisas que deixou de fazer e muito raramente pelas coisas que você fez, né? Exatamente. Deixei de fazer muita coisa. Bacana, acho que é um ponto excelente para a gente terminar esse podcast, super bacana. Te agradeço muito pela disponibilidade. Agradeço a todos os participantes que estão aqui no Zoom, os participantes que estão acompanhando ao vivo no Instagram também. É muito gratificante ter esse papo para começar o fim de semana. Com certeza vou ter 2 dias para pensar muito a respeito do que a gente falou. E eu tenho gravado, né? Então eu posso ouvir de novo. Vamos ouvir junto, então. Obrigado pelo convite, Rafa. Foi um prazer enorme. Valeu, Edson. Um abraço. Tchau, tchau. Tem umas perguntas aqui, cara. Quer responder? Peraí, vamos ver aqui. Só tem amigo nesse então. call aqui. Eu gostei da Patrícia Volpe aqui. Edson, já tem planos Patrícia... Oi, fala. Não, eu só ia falar que mãe e Patrícia não vale, porque a Patrícia é amiga de longuíssima data. Então a pergunta é melhor ainda, né? Já tem planos para escrever um livro com essas experiências e novas descobertas? Felipe, acho que precisa gravar ou não isso? Não precisa, né, Rafa? Não, vamos, a gente encerra naquele ponto, então. Encerramos nesse ponto. Exclusivo para quem está aqui online com a gente.
Muito obrigado, senhores. Eu me despeço. Edson, um prazer, uma aula. Rafa, idem. Muito obrigado. Valeu. Prazer te conhecer Agora vocês pessoalmente. seguem em paz sem interrupção do Felipe. Aproveitem os Valeu, dois. Felipe. Obrigado, Um Felipe. abração. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até. Oi, pá, não tenho nenhum plano para escrever livro sobre isso, não. Talvez daqui a alguns anos, quando essas coisas estiverem um pouquinho mais maturadas, mas nada por agora, não. Ele tem plano de ajudar numa startup, né? Que faz coisas parecidas. É isso aí. Vamos ver, tem mais coisa aqui. Tem projeto de startup em MVP, quer bater um papo contigo. Opa, O Fernando, marido da Elaine. só Por onde ele pode te mandar uma mensagem? passa aí o meu e-mail para ele. Quer colocar aqui Eu boto aqui no chat. no chat? Agora. Deixa eu copiar aqui seu e-mail só. Gente, perguntas finais, vamos encerrar aqui. Eu acho que muita pessoa perguntou também do coronavírus, né? Eu acabei não respondendo nenhuma dessas perguntas, porque eu sempre prezo eu quero que seja um conteúdo atemporal. Então, eu não quis responder falando da situação atual para, né, poupar esse conteúdo que possa durar por muito tempo e que faça sentido se a pessoa estiver escutando daqui a 2 anos. Então, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso agora. Que você sugere assim para suas investidas? O que você está sugerindo para esses empreendedores que são bootstrapped em tempo de coronavírus? Bom, bootstrap, eu diria que, bom, para qualquer um, bootstrap ou com dinheiro de investimento, atuar nessas áreas aonde as pessoas precisam agora de apoio, que eu acho que são aquelas áreas que, de uma certa maneira, vão significar enormes oportunidades para todo mundo, né? Então, entretenimento em casa, educação à distância, telemedicina, trabalho remoto, delivery, cara, são oportunidades que já eram grandes e agora são oportunidades gigantescas, não só pelo momento, mas porque o comportamento humano vai mudar radicalmente. Então, se você não faz nada disso, você tem que servir as empresas que vão fazer isso, porque é quem vai estar ganhando dinheiro nesse momento. Então, acho que essa é a melhor dica que eu posso dar para quem está por aí. Eu gostei bastante da pergunta da Clarissa Magalhães também. Como fazer uso de modelos mentais na crise no momento e achar motivação para investir meu tempo em coisas que não sei se serão relevantes na pós-pandemia? Eu acho que, de novo, acho que muito parecido com essa resposta anterior, né? Eu acho que algumas coisas legais que esse momento está trazendo para a humanidade, né? Primeiro, essa é a primeira crise humanitária que a gente enfrenta, né? A gente já enfrentou outras crises econômicas, essa é uma crise humanitária. E é a primeira vez na história da humanidade que a gente tem que se preocupar mais com o outro do que com a gente mesmo. E isso é uma mudança assim radical de pensamento, de modelo de negócio. E acho que tudo isso que a gente está tendo que fazer para lidar com esse tipo de situação, os modelos mentais para lidar com isso, eles vão ser muito úteis daqui em diante, né? Por esse motivo, porque o comportamento humano vai mudar. Então, eu diria que tudo que você estiver fazendo para enfrentar esse momento da melhor maneira possível, você tenha certeza que milhões de pessoas vão precisar disso também. Né? Então, eu acho impossível você desenvolver um modelo mental agora que não seja útil pós-crise. Interessante, perfeito. Então, o Paulo Varenga quis te pegar numa aqui, complicada. Edson, se você descobrisse hoje que restam 6 meses de vida, o que você faria agora, nesse momento? Ainda bem que não foi para mim.
correria para tentar resolver todas as minhas pendências com meu pai, com a minha mãe, todas as coisas que ficaram para trás que eu ainda não tive coragem ou tempo de ou medo da desculpa do tempo de resolver, né? Seja com meu pai, minha mãe, meu irmão, meus tios, minhas avós, minha ex-esposa, meus filhos, e passaria o máximo de tempo possível com as pessoas que me fazem bem, né? Meus sócios, meus filhos, minha namorada. Você continuaria no trabalho ou você largaria tudo para passar mais tempo com eles? Não, O que é? Continuaria o dia a dia? Continuaria, não consigo. É motivo de vida, né? Então, eu acho que as outras coisas eu não faço não por falta de tempo, mas por falta de coragem. É poderoso isso, hein? Profundo. Profundo. Difícil arrumar coragem para tudo isso. Com certeza. Ainda mais essas coisas que estão na nossa profundidade, né? Sim. Tem a última pergunta aqui da Larissa, que ela lembrou muito de você lendo Bill Campbell. Qual a sua opinião sobre ele? Bom, primeiro, Larissa, se você lembrou de mim lendo Bill Campbell, eu fico muito lisonjeado, porque ele é o cara, né? Faltou sim eu mencionar ele ao longo aqui do nosso papo, mas ele é o mentor dos mentores, né? No Vale do Silício. E o que eu mais gosto dele é como é que fala? Da graciez, da graça, né? Com o carinho que ele lida com as pessoas, com qualquer pessoa que vinha falar com ele. Eu me espelho muito nisso e é o mesmo estilo também fugiu o nome, do John Wooden, né? Quero ser um velhinho que nem eles. Parabéns. E última mensagem do PA. Faz agora, Edson. Cria essa coragem aí, que a gente não sabe amanhã. Boa. E agradeceu pela resposta. Vou fazer, PA. Pode deixar. Bom, Edson, super obrigado, cara. Muito feliz de ter feito esse podcast. Gostei muito, Rafa. Parabéns. Até a próxima. Falamos bom fim de semana para todos. E espero que vocês já consigam implementar mudanças na vida. Não ficam só no consumo de conteúdo, mas aproveitem o conteúdo para realmente fazer mudanças impactantes, quem sabe até transformadoras, com muita coragem, para realmente perseguir isso, essa autenticidade, esse autoconhecimento, esse desenvolvimento pessoal. O primeiro passo nessa trilha é acreditar que uma versão melhor é possível, né? Então, acho que isso que todo mundo pode buscar e pensar um pouquinho mais no fim de semana. Tchau, gente. Um abraço. Valeu, Rafa. Obrigadão. Valeu. Tchau, tchau.